Afinal, sou obrigado a ter Prolabore como dono da empresa? Um vídeo rápido, mas que gera muitas dúvidas entre os empresários, principalmente aqueles que estão começando. Então vou comentar rapidamente nesse vídeo. Tá chegando agora, meu nome é Wagner, aqui da Avance Contábil. Nosso escritório de contabilidade já há mais de 40 anos, eu particularmente desde 1999. Estamos especializados em e-commerce, negócios digitais e profissionais da saúde. Então essa é uma dúvida recorrente, né, que muitas pessoas têm, que se é obrigatório estar tendo um Prolabore ou não como sócio ali da empresa. Pessoal, o que precisa ficar claro para vocês, de uma vez por todas, é do risco tributário de não se ter justamente o Prolabore. Então vamos imaginar, se sua empresa tem um faturamento hipotético no valor de R$ 10.000, ela tira notas fiscais, ali tem um faturamento mensal de R$ 10.000. Por exemplo, aqui só um exemplo hipotético. E você não estipula qual é o salário do sócio, o Prolabore do sócio, a Receita Federal pode entender que todos os R$ 10.000 que entra na sua empresa é o salário do sócio. Então você corre o risco tributário, de uma penalidade tributária, de a Receita Federal identificar que todos os R$ 10.000 que entram na sua empresa, já que você não diz qual é o seu Prolabore, ela corre esse risco de ela estar identificando que todos os R$ 10.000 é do seu Prolabore, do seu rendimento do sócio. Então, sobre isso, ela vai querer que você recolha o INSS e o imposto de renda retido na fonte. Então, vamos imaginar que penalidade tributária que pode acontecer. Você está faturando R$ 10.000 por mês, a Receita Federal, já que você não identificou qual é o seu Prolabore, ela corre-se o risco, né? Claro, isso não acontece com todas as empresas, mas corre-se o risco. Nós já tivemos empresas que nos procuraram, que foram autuadas por não recolher o devido INSS, imposto de renda, justamente pelo fato da Receita Federal identificar que dos R$ 10.000 que entrou, você não definiu o Prolabore, ela simplesmente arbitrou que todos os R$ 10.000 que entrou na empresa foi o seu rendimento próprio da pessoa física e, consequentemente, ela vai cobrar o INSS e o imposto de renda sobre os R$ 10.000, nesse caso hipotético, que entrou na empresa. Então é um grande risco tributário que nós aqui verificamos, e dos nossos clientes nós lançamos um valor de Prolabore que é para os nossos clientes fugirem desse risco tributário. Porque é muito mais seguro, prático e fácil. Se entrar, por exemplo, R$ 10.000 na empresa, você define um valor de Prolabore do sócio, por exemplo, um salário mínimo ou R$ 2.000, um exemplo aqui hipotético, e a diferença entre o valor do Prolabore definido e o valor que entrou na empresa, você consegue distribuir para a pessoa física como lucro isento de imposto de renda. Pelo menos no momento que estou gravando esse vídeo, ainda não teve a reforma tributária, os lucros distribuídos da pessoa jurídica para a pessoa física são isentos de imposto de renda. Então compensa muito mais, ao invés de ter o perigo de estar se tendo uma cobrança futura de INSS, imposto de renda, pelo fato de não ter o Prolabore, compensa muito mais. De tudo que entrou na empresa, você define o que é o salário do sócio, o Prolabore, e a diferença do que entrou, você distribui como lucro isento de imposto de renda para a pessoa física. Tá bom, pessoal? Então é basicamente esse o risco tributário de ficar sem Prolabore, por isso que é importante sim ter o Prolabore. Outra questão muito importante é para aquelas empresas que são constituídas por um único sócio. Por exemplo, o empresário individual ou a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Como é constituída de apenas um sócio, a Receita Federal entende que é o próprio sócio que trabalha na empresa. Então, torna-se ainda mais obrigatório o recolhimento do Prolabore. Agora, por exemplo, aquele sócio, aquela empresa que é uma empresa limitada, tem 2 sócios ou mais,
Aí sim, você pode designar que é apenas um sócio, pode acontecer, né, que é apenas um sócio que trabalha na empresa, que esse sócio que trabalha na empresa vai precisar ter o Prolabore, e porventura, se existirem sócios que não trabalham na empresa, aí eles não precisam ter o Prolabore. Aí sim eles não precisam ter o Prolabore. Eles vão pegar a remuneração da empresa somente via lucros e dividendos distribuídos. Mas todo sócio que trabalha na empresa, ele é obrigatório a estar recolhendo o seu Prolabore, principalmente para evitar riscos tributários e principalmente nesses casos aqui em empresas como a SLU, que é a empresa de um único sócio, a Receita Federal vai entender que é o próprio sócio que trabalha na empresa. Também a empresário individual e todas as empresas que forem constituídas por um único sócio. Importante também definir o valor de Prolabore correto, principalmente para quem tem funcionário registrado. O valor do Prolabore do sócio não pode ser menor do que o salário do funcionário. Nós já vimos casos também da Receita Federal notificar porque o valor da retirada do sócio estava menor do que a retirada ali do funcionário. Então é ideal nessas empresas que possuem funcionário registrado, o sócio ter um Prolabore maior do que o salário dos próprios funcionários. E caso não tenha funcionário registrado, mas o valor do Prolabore é sempre bom estar condizente com uma função que o sócio desempenha ali na sociedade. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí o conteúdo. Se porventura tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Conte conosco, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.